4? Ah, tá. Peraí, deixa eu pegar uma à frente. Que começou na metade? Ah, é versão, né? A minha tá assim, ó. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Vai, passa aí. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo isso será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Amém? Até o 13. Jesus, ele estava estava sendo no processo de ser liberado para o seu ministério, para exercer o seu ministério. Ele tinha sido batizado no Rio Jordão por João Batista. E no episódio do batismo, o Senhor, o próprio Deus ali, afirmou a identidade de Jesus. Né? Todos aqui lembram que Jesus se aproximou, João Batista estava lá batizando os discípulos, as pessoas que chegavam, que queriam se tornar discípulos. E aí, ao se aproximar de Jesus, João Batista já até falou: meu Deus, quem sou eu para te batizar? Eu que preciso ser batizado pelo Senhor. E aí ele disse: não, as coisas precisam acontecer conforme o princípio estabelecido. Jesus, o próprio Jesus, obedece a princípios. Ele poderia muito bem não precisar disso, porque ele era o Filho de Deus. Mas obedecendo, em obediência aos princípios estabelecidos, ele se caminhou para ser batizado por João Batista. E ao estar ali, após o batismo, o próprio Deus falou em voz audível: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Após isso, ele foi fazer esse jejum de 40 dias, e Satanás levou até ao deserto. Aliás, o Espírito Santo, na verdade, o levou até o deserto para que fosse tentado por Satanás. Essa tentação de Jesus, ela nos deixa muitas lições. Como tudo que foi escrito na Bíblia é para nosso aprendizado, para nosso conhecimento. A Bíblia foi escrita para quem? A Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia do Walter foi escrita para o Walter. A Bíblia da Chuchu foi escrita para a Chuchu. A nossa Bíblia, a minha Bíblia foi escrita para mim, para mudar a minha vida, para eu achar erros nela, em mim. Quando eu leio a Bíblia, eu acho um monte de erros em mim. Um bocado, inclusive. É só eu, né? Amém. E é muito interessante esse caminhar de Jesus, esse processo da tentação do diabo, porque a primeira coisa que Satanás tentou fazer foi questionar a identidade de Jesus. 13, 2, peraí, deixa eu ver aqui. O 3, por favor. O versículo 3.
se tu és o Filho de Deus. Ele já começa assim. Ele já começa questionando a identidade de Jesus. Se você é mesmo o Filho de Deus, transforma essa pedra aqui em pão. O se, ele muda tudo. Para nós também. Toda vez que tem um se, coloca em dúvida aquilo que nós estamos falando, né? Se é um assunto, se é uma ideia que nós estamos defendendo. Quando coloca o se, já entra em questionamento, já é colocado em dúvida. Entende isso? E foi o que Satanás tentou fazer com Jesus. Se você é o Filho de Deus, transforma aí essa pedra em pão. Vendo ele que Jesus estava com o que, gente? Com o que, gente? Jesus estava com fome. Só que Jesus não é menino de feira. Antes de Satanás questionar a ele, o próprio Pai já tinha afirmado, há versículos anteriores, há dias atrás, disse para todo mundo ouvir em alto e bom som: esse é o meu filho amado e nele eu tenho prazer. Primeira coisa que eu quero te perguntar nessa noite: quem é você? Quem é que define a sua identidade? Mais uma vez, que já está repetitiva essa palavra aqui. Quem é que define a sua identidade? As suas faltas, as dores, as perdas, uma palavra de maldição que foi lançada. O que define a sua identidade? Quem define quem você é? O que Deus disse a seu respeito? Eu desafio você que não sabe ainda, que não tem noção, ou que não se lembra. Escreve. Meu caderninho pequenininho aqui, é que todas as ministrações que eu vou ouvindo, eu vou escrevendo. Porque é científico isso, né? Eu não sei se é o direito ou o esquerdo. Sou mulher, não sei qual que é o direito e o que é o esquerdo. O direito é o que escreve. Quando a gente escreve à mão, a um lado do nosso cérebro grava essa informação. Então, o que é? A piadinha de olha lá, engraçadinho. Não, eu escrevo com a direita. Mas é sério, toda vez que você escreve à mão, digitado, tem também guarda, mas parece que assim, o lado esquerdo não é tão bom. Tá vendo? O lado esquerdo não é tão bom quanto o direito. Eu estou aprendendo, ô Jesus. Quando você escreve à mão, você grava na sua memória. Fica mais fácil de você lembrar. E o Espírito Santo traz à memória aquilo que está na sua... Mudos. O Espírito Santo traz à memória aquilo que está na sua... Se não tiver nada na sua memória, não tem como ele trazer nada à tona. Então, a gente vai... Desde que a gente cresce, a gente vai gravando informações. Os bebezinhos estão gravando informações. E o Espírito Santo lembra quando necessário. Então, para a gente... Oi, eu? Ah, não, eu não. Está fazendo tchau para mim ali, ó. Então, quando a gente escreve, na nossa memória grava, e fica mais fácil da gente memorizar isso aí. Quando a gente precisar, o Espírito Santo vai trazer a nossa memória. Amém? Então, escrevam. Escrevam aquilo. Eu desafio você a escrever aquilo que Deus te disse que você é. E na palavra tem muita coisa que Deus disse que você é. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo eleito, menina dos meus olhos, povo meu, escolhido por mim, separado por mim. É isso que você é. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é amado e várias outras coisas. Esse tipo de coisa, esse tipo de palavra a seu respeito, quanto escrito, vai fazer você retornar à sua verdadeira identidade quando alguém chegar e dizer ao contrário. Quando Satanás te dizer o contrário. Quando alguém que está ali lá, amanheceu com o pé esquerdo, te falar alguma coisa, querer jogar em cima de você as frustrações dele, você não vai acreditar, não vai doer, porque você sabe qual é a verdade. Para Jesus não fez cócega nenhum, nem cócega. Se tu é o Filho de Deus. Se tu é o Filho de Deus. Porque ele sabia quem ele era.
o próprio pai já tinha dito. E aí, entre a palavra de Satanás a respeito dele e a palavra do Deus, Pai Todo-Poderoso, a gente vai ficar com a de quem? A verdade sobre mim e sobre você é o que Deus diz. Os pensamentos dele nos definem. Ele é tudo para nós. Ele é o nosso tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Assim que nós cantamos agora há pouco. E que louvor, gente. Que período de louvor maravilhoso. Quando a igreja entra debaixo dessa onda da adoração. Os instrumentos podem até falhar, pode até dar microfonia, sei lá o quê, mas nada interrompe, nada corta. O coração adorador ligado ali, ó, é bom demais, é bom demais. Que a gente mantenha durante esse ano de 2026 essa atmosfera de adoração onde todos irão mergulhar. Todos irão mergulhar. Eu vou falar mais uma vez que em 2026 nós mantenhamos essa atmosfera de adoração. Sabe, que todos nós vamos mergulhar, independente das circunstâncias, dores, alegrias, perdas, nós iremos mergulhar no rio do Espírito que está jorrando aqui. Amém. Glória a Deus. E aí ele sugeriu para Jesus que ele transformasse a pedra em pão. E é uma ideia muito legal, porque ele estava com fome, né? Não tinha problema nenhum Jesus ter transformado a pedra em pão. Era legítimo isso. A questão aqui para Jesus é a seguinte, ele não vai ouvir sugestão de Satanás. Ele não ouve sugestão de Satanás. A ideia era até boa. Talvez ia até prosperar. Talvez o rapaz era até um cara bom, trabalhador. Sabe? Talvez a menina é uma menina gente boa que, nossa, a nora que minha mãe quer para mim. Mas foi a sugestão de quem? Quem mostrou ele para você? Quem mostrou ela para você? Quem mostrou o negócio para você? Quem mostrou aonde investir para você? Foi a base de falcatrua? De esperteza? Vai, a gente vai se dar bem. Ó, é aqui, ó, você começa com um aqui, se você conseguir 5, daqui a pouco você está milionário. Quem é que não quer ficar milionário, gente? Eu pedi meu pastor para ele deixar eu jogar na Mega da Virada, ele nem me respondeu. Eu falei com ele, deixa, cara, aldíssimo. Ele só falou assim, não te conto. Cheguei no pastor Roberto, fui na patente maior, falei, pastor, ó, Robertão, pedi o Walter, ele falou que nem ia me responder. Não, porque eu falei com ele assim, ó, pedi pastor para deixar eu jogar na Mega da Virada. E ele, o que ele respondeu? Eu falei, ele respondeu nada, ele deu uma gargalhada tão grande. Falei, deixa, cara, eu jogar na Mega da Virada, ó, se eu ganhar, ó, templo para sede, nosso templo lá no Novo Horizonte, vou comprar a quadra todinha, ó, vambora. Quem é que não quer ser milionário? Mas quem é que está sugerindo? O cão. O cão. Não é ruim ser milionário, não é ruim ser próspero financeiramente. Não é ruim, é bíblico. Deus fala sobre prosperidade, mas qual é o tipo de negócio? Quem está sugerindo o negócio? Então, Jesus preferiu continuar com fome a ouvir sugestão de Satanás. Entendeu, meninas? Entendeu, meninos? Preferiu ficar com fome do que atender uma sugestão de Satanás. Crente não ouve sugestão de Satanás. E fora assim, que ele queria antecipar. Porque se Jesus transformasse o pão, a pedra em pão, ali seria o primeiro milagre. Só que seria um milagre que o próprio Satanás sugeriu, e um milagre escondido, porque só tinha os dois. E era um milagre para benefício de Jesus. E o plano de Deus para o primeiro milagre de Jesus era que fosse para uma família, para todo mundo ver. E lá na frente. Pegaram? Satanás tenta antecipar as coisas. E quando... Estava conversando com alguém essa semana, com Rose. Quando a gente decide fazer algo errado, Satanás financia nosso sonho. Se você quiser vir para a igreja no dia de chuva, está chovendo muito, você vai tentar chamar Uber, não vem Uber, se achar é R$200 mil um Uber dali aqui.
E aí você não consegue carona, você não consegue ninguém. Mas se for para você ir para uma balada para a BMW, na sua porta, para te levar, ainda paga a sua entrada, paga a bebida e paga tudo que você quiser. Não é assim ou não é, Jack? Satanás financia. Ele financia. Então, ele quer antecipar as coisas. Mas Jesus tem um tempo certo. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Aos ansiosos, aquieta sua alma, o dono de tudo, o soberano que tem o controle de todas as coisas, o dono do barco, o piloto do barco, Jesus Cristo, Deus Pai, sabe o tempo, a hora e o jeito determinado de todas as coisas. Você pode dizer um amém, igreja? Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. O milagre, a prosperidade, o casamento, não é para ser realizado diante de Satanás. É para ser realizado para a honra e glória dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Tudo na nossa vida. Eu estava assistindo a ministração do culto da virada. E pastor Julian Anderson disse sobre isso. Tudo em nós, gente, tudo em nós que nós vamos fazer é para a honra e glória dele. Se não está sendo para a honra e glória dele, se for apenas para benefício próprio, para realização pessoal, por isso que a palavra nos instrui, várias pessoas, ministros aqui, nos instrui e fala sobre alinhar os seus desejos com os desejos de Cristo. E se por um acaso não alinhar, que o seu perca, que o de Cristo permaneça. Vamos falar aleluia também, gente? Amém? Vamos perder para Cristo. O único que a gente ganha perdendo é para Cristo. A matemática com Deus é diferente. Pega seu sonho. Senhor, eu quero fazer a faculdade disso. Está alinhado com o que o Senhor quer para mim? Tá, vamos embora. Vai acontecer de a faculdade te roubar, de não sei quem te roubar, de não sei o que lá. Se é Deus que está na frente, vai dar tudo certo. Agora, se for só para você ter mais um diploma, se for só para você se autoafirmar, só porque você acha que a sua identidade é se você se formar, ou se você tiver um marido, se você não tiver um marido, você não vai ser feliz, ou se você não tiver a loja, a roupa, o carro do ano, ou não sei o que é, eu não sei o que é. Mas isso for só para você, é melhor perder o desejo, é melhor perder o sonho. Pede para Deus. Te convido a perder para Deus essa noite. Pede para Deus. Você vai ganhar. Você vai ganhar. Ele disse isso sobre a vida, né? Aquele que perde a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. É sobre isso. E se você tem tanto amor à sua vida assim e não tiver a fim de perder ela por mim, já perdeu. Já perdeu. O interessante sobre as três formas que Satanás tentou Jesus é que uma foi no chão. Foi sobre transformar a pedra em pão. Mas as outras duas vezes, ele sempre levou para um lugar alto. Nós temos sonhos de evoluções, amém? Ô, gente, dá lá meio de verdade aí. É uma pergunta mesmo, né? Retórica, não é para vocês responder. Converse comigo. Todo mundo tem o sonho de crescer aqui. Quem é que quer ficar na mesmice? Ninguém. Todo mundo quer evoluir. A questão toda é, quando você chegar lá no alto onde você quer, como é que vai ser? Qual é o propósito quando você chegar lá? Qual é o propósito? O que vai acontecer quando você for bem-sucedido financeiramente, que você tiver a sua casa própria, do jeito que você quer, do jeito que você construiu, com o seu estúdio de música? Vai receber nem marido.
Com a casa, com 4 quartos, um escritório para a mulher estudar a palavra, teologia, para o marido ter o estúdio próprio lá para os meninos lá tocar, o carro do ano para o marido, para a mulher, faculdade para os meninos paga, em nome de Jesus. O que vai acontecer quando chegar lá? Qual é o propósito de estar lá? Como que vai ser isso aí? Como é que vai ser a administração desses bens? Porque prosperidade para nós o Senhor já conquistou na cruz. Já está conquistado, gente. A gente ora muito pedindo coisas para Deus. Tem hora que eu acho que Deus é assim, mas gente, você está me pedindo o quê, minha filha? Já te dei, pega. A prosperidade já foi liberada para nós. A cura para as nossas dores. O pastor Juliano falou uma coisa muito interessante. Deus não tem compromisso com nossas dores. Ele não tem compromisso com o nosso emocional. Mas Ele é um Deus completo, maravilhoso, que nos ama tanto que cura as nossas emoções. Mas Ele não tem que, ai meu Deus, eu vou lá ter que atender Débora, porque Débora está muito triste, porque ela não tem o carro que ela quer. Não. Deus já conquistou o que nós temos de mais precioso, que é o relacionamento com Ele, a salvação através da cruz. É isso que Ele conquistou para nós. Ponto. A vida com Deus, eu nasci na igreja, então eu estou dentro desse contexto cristão desde que nasci. Saí 2 anos da igreja, fiquei fora, me achando, aí depois voltei com arrebenta as pernas. Enfim, então eu achava assim, que depois que eu voltei, conheci Cristo de verdade, e tive um encontro com Deus de verdade, comecei a fazer as coisas mais certo que eu conseguia, né? E aí eu estava me achando. Achei que, já que eu estou na igreja fazendo tudo certo, nada de ruim vai acontecer comigo. Eu caí nessa ABC, vocês acreditam? Quando o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele não prometeu que eu não ia ter problemas na minha vida, no meu casamento, na minha saúde, com meus filhos. Ele não me prometeu nada disso. Ele não prometeu. Eu oro muito pelas pessoas que peço a Deus pelas pessoas que têm tido filhos ultimamente, sabe? Eu oro para que Jesus volte logo antes dos meninos crescer, porque só o sangue de Jesus, gente. Só o sangue. Fica quase o tempo todo fora. Quem trabalha fora, o menino fica ou na creche, ou não sei aonde, sempre exposto a tudo que está aí. Só tem porcaria aí fora. Injetando a cabeça dos meninos. 10 horas que a gente injeta uma coisa boa aqui, é 14 que um dia você injeta. E parece que a imundícia pega mais rápido, né? Nunca vi. É 10 segundos de uma música pornográfica, os meninos ouvem, que os meninos estão repetindo. Louvor, meu filho vai cantar louvor. Dá uma engasgada, né, filho? Então, assim... Peraí, deixa eu me achar. Perdi. Onde que eu estava? Tá difícil. Tá difícil a gente... manter os nossos filhos diante. Então, assim, o que você pede a Deus, o que você está querendo conquistar, para quê? Para que benefício é? E eu acreditava que eu não ia ter problemas nenhum, porque eu estava. Aí Deus começou a me mostrar sobre Estevão. Eu não ia ter problema nenhum, porque eu era líder do ministério de adoração. Estava orando todo dia, jejuando. Todo dia não, né? Mas estava orando, estava jejuando, estava aqui em toda a convocação do pastor, estava aqui. Até que o vento chegou lá na porta da minha casa. E ele não chegou batendo, pedindo para entrar, ele só... E entrou. Aí foi a hora que eu fiquei com raiva de Deus. Como assim? Eu estava cuidando da sua obra. Ô, gente... O fato de eu ter a oportunidade de chamar Deus de meu pai e ter o direito de ser feita filho dele e ir para o céu quando ele voltar, já é o maior lucro da minha vida. E da sua também, deixa eu te contar. Da sua também. Se o Senhor Jesus voltar hoje, você não tiver conquistado sua casa própria, é isso. Porque isso aqui é passageiro. Ah, Débora, então vamos viver a doideira, vamos embora, vamos gastar o dinheiro que eu ganho. Não, não é isso. Nós estamos falando sobre irresponsabilidade. Estamos falando sobre onde está o seu coração. O seu coração tem que estar no Senhor. O meu coração tem que estar no Senhor. Então, quando você estiver lá em cima, eu estiver lá em cima, como será o meu coração? Quem será o meu Deus? Quem será o soberano? O governador?
A segunda tentação foi em cima do monte. Foi em cima do monte. Olha só. Põe para mim, por favor. O 5. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Eu assisti uma ministração sobre isso. E aí o pregador falou muito sobre esse ponto aqui, ó. Num momento de tempo. O que aconteceu? Ele escreveu a situação. Satanás estava com Jesus e ele mostrou a Jesus todos os reinos do mundo. Só que foi muito rápido, como se fosse aqueles efeitos especiais, né? Que fala assim, passa tudo assim. Então ele mostrou a Jesus, ó, tá vendo isso aí tudo aí? Eu te dou. Se você, que já é meu, né? Foi dado a mim. Então eu dou a quem eu quiser, e se você me adorar. E aí o pregador falou sobre esse negócio de, num momento de tempo. Achei muito interessante, num momento de tempo. Quantas pessoas, quantas vezes nós perdemos promessas de Deus por causa de um momento de tempo? Por causa de um desejo do momento. Por causa de uma necessidade do momento. Quero muito isso agora. Às vezes até estava precisando, mas a forma de conseguir é escusa. É uma forma ilícita. E aí nós perdemos a promessa de Deus. Um milagre que Deus vai fazer em nós, por nós e através de nós, por causa de um momento de tempo. Eu fiquei reflexiva. Um momento de tempo. Pode passar para mim, por favor. Pode passar de novo. Se tu me adorares, tudo será teu. Por causa de um momento de tempo, quantos de nós... Faz aí, dá uma puxada na memória aí. Quantas vezes, por causa de um momento de tempo, a gente acabou fazendo o que Satanás queria, sugeriu. Que nem tudo é Satanás que quer, tá? É a gente que quer. O pastor diz que eu sou defensora do diabo. É porque tem gente. Tem gente que faz coisas que até o cão fica assim, nem eu. Deus me livre. O cão faz isso. Tem gente que põe o Satanás no chinelo. Minha lista era uma só, agora eu tenho 2 na lista. Aumentou. Nem tudo é Satanás, tá? Tem hora que até ele fica chocado. Quantas vezes? Puxa aí na memória. Puxa aí na memória, que depois nós vamos fazer um negócio legal para a gente acabar com esse trem. Amém? Outra coisa que foi bem legal, que esse mesmo ministro pregador falou, foi que Deus, quando ele chegou até Abraão para poder falar com ele da aliança, ele falou, vamos para um lugar, sai da sua terra, da sua parentela, e vamos para o lugar que eu vou te mostrar. Ele propôs a Abraão ali uma caminhada. Uma caminhada. Deus se propôs a andar com Abraão. Ele podia muito bem ter pego Abraão, levado para Canaã e matado todo mundo sem Abraão fazer nada. Podia. Chegava lá, matava todo mundo, Abraão só ficava lá dentro, tudo para ele, tudo bem. Não. Ele propôs caminhada, ele propôs relacionamento. O que Satanás fez com Jesus? Ele pegou Jesus lá de baixo e levou lá para cima. Levou para o alto do monte. Geralmente, não vou generalizar, mas a maioria das vezes, que a subida é muito rápida, não tem base profunda. Não tem base profunda. E aquilo que não tem base profunda e que cresce muito, a tendência é... Voz de coro, 1, 2, 3 e... Não tenha pressa para crescer. Não tenha pressa para crescer. Mas cresça com Cristo. Cresça com princípios dele. Você vai crescer e ninguém vai te derrubar. E vão tentar te derrubar, tá?
Cai na besteirinha que eu caí um tempo atrás de achar que porque você está fazendo a obra, eu não vou te derrubar, não. Porque você está fazendo tudo certinho. Não entendo. Eu estou tentando ser o mais justa possível. Eu não faço falcatrua. Eu não faço isso. Eu não faço aquilo. Eu não minto. Eu atendo minhas clientes com honestidade. Eu só falo aquilo que realmente é, que não sei o quê. Fulano está lá, prosperando, viajando, de carro do ano. E eu aqui. Eu quero ver no grande dia onde que fulano vai estar. E onde eu vou estar. Que fiz tudo devagar, debaixo de princípio. Porque Deus não tem compromisso com quem quebra princípios. Tudo aquilo que começa errado, termina errado. Quando tudo começa... Pega essa, Rafinha. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Se você levar Jesus para o seu casamento, com princípios, com hombridade, com a sua visão e identidade de sacerdote, de homem, você vai quebrar maldições hereditárias, você vai ser um homem decente, um sacerdote, que você até não teve muita referência lá para ter. Mas Deus vai colocar pessoas na sua vida, na sua frente, para te ensinar como ser um homem de verdade, um homem em Deus, um homem fiel à sua família e um homem de valor. Mas com Deus no seu casamento. Com princípios de Deus. Não vai olhando porque é bonitinho, porque é bonitinha, não. É melhor você pegar um feinho com Deus do que um bonito no inferno. Nem todo mundo tem a sorte que eu tive de pegar um bonito e... Homem de Deus. Eu e Rose, diga-se de passagem, tá bom? Fala amém, amor. Pô, enche essa bola agora, velho. Entendi a risada, não. É isso. A subida, devagar, o caminhar com Deus te leva a um lugar com coesão, com base, com princípios, base sólida, com princípios sendo cumpridos em Deus. Ninguém te derruba, até tenta, mas não te derruba. Aquilo que Deus entregou na minha mão e na sua, ninguém tira. A não ser quando você não quer, porque dá muito trabalho. Tá bom? Não é fácil. Não é gatinho. Não é legal. Você não ri todo dia. Não está com vontade de rir todo dia. Mas em graça, de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, a gente vai chegando lá. Amém? A terceira forma... Passa para mim, por favor. De novo. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. E lá no pináculo do templo, ele chegou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aí vai lá, mais um. Porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem. Pináculo do templo, talvez quem não sabe o que significa pináculo, o templo de Jerusalém, bem grande, então ele levou ele para cima do templo, no ponto mais alto do templo. E uma coisa que eu achei muito legal muito interessante aqui, foi a primeira vez que Satanás usou a Bíblia para falar com Jesus. Ele não tinha citado a Bíblia ainda. Por quê? Porque ele tentou derrubar Jesus lá no deserto, não conseguiu. Pegou Jesus de lá de baixo, colocou lá no alto do monte, tentou seduzi-lo com todos os reinados e não conseguiu. Aí ele falou assim, ele é crente mesmo, hein? Esse é crente, ó. Então agora o que eu vou fazer? Vou usar a Bíblia contra ele agora, vamos lá. Porque está escrito lá, ó. Pode pular, porque aos teus anjos, ele dará ordem ao seu respeito. E muitas vezes é nessa que nós caímos. Por isso que a própria Bíblia disse que para a gente ter cuidado com os falsos ensinamentos, com os falsos cristãos, esqueci o termo correto que fala, falsos profetas, porque... é com jeitinho, é usando a palavra, mas distorcendo ela a seu bel prazer. Pegando um versículo isolado para que
você entenda que você pode fazer coisas que você não pode. Texto sem contexto. Texto sem contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso sair e pegar os homens tudo da rua, que eu estou com Jesus. Ainda posso ainda. Eu tudo posso, passa fome, passa sede e passa fartura. Esse é o tudo posso. Tudo posso ser rico e tudo posso ser pobre. Tudo posso estar com saúde, tudo posso com enfermidade terminal. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí, o lindo, doce, maravilhoso Jesus, passa por favor. Mais um. Conhecedor da palavra. Vivenciador da palavra. Porque Jesus era conhecido por falar sobre a palavra com autoridade. Quem é que tem autoridade sobre um assunto? Você só tem autoridade sobre o assunto quando você já passou por ele. Por isso, muitas vezes, o que você está passando, a dificuldade que você está tendo, um dia você vai sentar com mulheres e homens e vai falar sobre ansiedade, sobre ter vencido a ansiedade. Porque você passou por ela e agora você tem autoridade para falar, eu estive aí, mas eu saí em nome de Jesus pelo poder do nome dele. Você vai poder dizer, eu perdi. Eu tinha um sonho e eu perdi esse sonho. Mas Deus esteve comigo. Isso aconteceu comigo, mas aconteceu isso, e eu estou aqui. O meu casamento estava prestes a ser destruído, mas o Senhor entrou e restaurou a minha sorte. Hoje eu volto como quem sonha, rindo e colhendo com alegria. Autoridade para falar sobre o assunto. Não é conhecimento, é conhecimento de causa. Autoridade. Só tem autoridade quem sabe, quem passou. Então, com uma autoridade, porque vivenciava aquilo que ele estava citando, era que Jesus respondeu. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que eu quero falar com vocês nessa noite? Acredito que o Senhor queira falar conosco nessa noite. Jesus venceu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu todas as tentações. Todas as tentações. Jesus viveu aqui e passou, ele foi sujeito a todas as coisas que nós vivemos. Gente, talvez às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não tem a profundidade da palavra. Todas as coisas são todas. Jesus teve saudade, Jesus teve carência, Jesus teve vontade de beijar na boca. Jesus teve. Tá? Porque a gente tem mania não, ele era homem. Ele era homem. Então ele teve. O corpo físico tem necessidades. Mas ele venceu todas. E, estudando a palavra, vendo ministrações, comendo de Deus, bebendo de Deus, eu descobri que a graça de Deus, ela não existe apenas para que nós sejamos perdoados de pecado. Eu achava que a graça era só, pequei, aí a graça vinha sobre mim. Não. A graça, ela nos empodera para não pecarmos. Antes de Jesus, nós não tínhamos essa possibilidade. Jesus, ao morrer na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo, o acesso ao Pai ficou livre a nós. Nós temos a possibilidade de não pecarmos mais. Então, iniquidade é o quê? É um pecado de estimação, que a gente fica nele o tempo todo. Mesmo pecado. Ela existe a possibilidade de você botar ele para correr. Confessando, deixando, sendo tratado comportamentalmente. Essa palavra existe, não existe, acabei de inventar. É isso, você entendeu o que eu quis dizer? Tá bom? Com um comportamento sendo tratado com alguém no seu pé, regulando, muitas vezes alguém precisa que regula até o que come. Porque o nível da pessoa que vai te discipular, pegar no seu pé, depende muito do seu comportamento. Se o seu líder está pegando muito no seu pé, é porque você não está sendo bode, não está sendo ovelha. Mudando o comportamento, a atitude,
aquilo que era iniquidade na sua vida deixa de ser. Se você quiser. A não ser que você queira chegar ao ponto do que o pastor Julianson ministrou. Deus está aqui com a mão estendida sobre a gente. E aí tem uma hora que ele faz isso aqui, ó. Não foi isso que ele disse? Retira a mão e deixa você por sua conta. O maior castigo para o ser humano é quando Deus retira a mão dele sobre nós. Está achando ruim porque a mão de Deus está pesando? Ai, a mão de Deus está pesando em mim. Vou sair, ver um monte de meme. Vou correr porque 2026 chegou, Deus já está escolhendo suas guerreiras. Está reclamando de ser guerreira? Ele pode tirar a mão de você, querida. Você não vai ser guerreira mais, quer? Ai, tá difícil. Ele deixa facinho para você. Deixa você fazer o que você quiser. Aí fica tudo do jeito que você quer, está tudo ótimo. Beleza. O que eu quero dizer aqui é, existe uma graça que te empodera para você vencer as tentações de Satanás. A pergunta é, você quer viver, mergulhar nessa graça que te empodera a não pecar mais? Quer sair desse lugar de iniquidade? De repetição do mesmo pecado? O mesmo pecado? Tem uma pessoa que eu acompanho que ela disse, e Paty, a gente acompanha, ela disse que ela teve muita felicidade no final desse ano, porque ela foi conversar com Paty e ela conversou com Paty sobre outra coisa. Depois de mais de 5, 6, 10 anos, não é isso? Mais de 10 anos. Toda vez que ela conversava comigo com Paty era sobre um assunto. E esse ano que passou, ela conseguiu conversar sobre outro pecado. Outra dificuldade. Nem pecado, outra dificuldade. Isso é evolução. Eu não vou dizer para vocês que a gente vai conseguir não pecar. Mas nós vamos conseguir, de glória em glória, de fé em fé, de passo em passo, se aproximando de Deus. As coisas vão ficando para trás. Evolução. Se hoje a sua dificuldade é essa, você vence essa hoje, amanhã é outra. Aí você venceu essa e amanhã é outra. Não a vida toda, 300 anos a mesma coisa. A graça empoderadora de Jesus, conquistada naquela cruz debaixo de dor, sangue escorrendo, chibatada nas costas, onde a carne dele saía, para nos deixar uma possibilidade de sermos libertos da nossa iniquidade. E é essa graça empoderadora que Jesus nos convida a viver hoje, esse ano de 2026. Se é isso que você quer, fecha a sua cabeça, fecha os seus olhos, fecha a sua cabeça, abre os seus olhos. Fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça. E faça a sua oração com Cristo. Deus, eu quero sair daí. Confessa, primeira coisa, confessa. Analisa aí qual é a sua dificuldade, aquele que você está errando toda vez no mesmo lugar. Toda vez no mesmo lugar. Deus, eu quero essa graça. Eu quero essa graça que me empodera a não pecar. Eu quero viver isso e eu quero de verdade. Querido, Deus ouve o nosso coração. Ele sabe se você está baixando a cabeça. Só porque ou foi uma voz de comando, ou se realmente você entendeu isso e você quer viver isso. Eu quero ser como Jesus. Eu quero cheirar como Jesus. Eu quero exalar o cheiro de Jesus. Eu quero me comportar como Jesus. Eu quero pensar como Jesus. Me ajuda a chegar lá. Me ajuda a acessar essa graça empoderadora. Me ajuda, Deus, me ajuda. Não quero mais flertar com o meu pecado. Eu não quero mais flertar com as sugestões de Satanás. Não quero mais ser seduzida. Não quero mais ser seduzida pelas ofertas. Não quero mais que as tentações consigam me alcançar, chegar ao meu coração. Blinda meu ouvido. Ajusta, Senhor, o capacete da salvação
sobre minha cabeça, que o meu alvo seja Cristo, que o meu alvo seja a salvação, que o meu alvo seja chegar ao céu, que o meu alvo seja viver em prol de Ti, para Ti, por Ti, todos os dias da minha vida, que o meu pensamento esteja no Senhor, em nome de Jesus. Que a minha vida seja cercada por Tua presença, pelo desejo de alegrar o Teu coração todos os dias, de poder ouvir: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Poder ouvir: essa é segundo o meu coração. Queremos ouvir isso de Ti, Senhor. Queremos ouvir também dos nossos filhos: meu pai e minha mãe é referência de Deus para mim. Queremos ouvir dos nossos irmãos: minha irmã mais velha é referência de Deus para mim. Nós queremos, Senhor, nós precisamos entender que assim como o Senhor venceu e deixou para nós o Espírito Santo e o poder da graça de Deus para nos auxiliar a chegar, a caminhar, vencer, rompendo em fé para a honra, glória e exaltação do Teu nome. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu reino, que seja feita a Tua vontade, aqui na terra, aqui em mim, assim como é feita no céu.